Boa noite, estamos aqui em mais um Pod Back. Estamos com o professor Luiz Paulo e com o tema Posse e Domínio. Um tema que a gente vai trazer, né, um pouco aí um mercado a mais para os engenheiros, arquitetos, não é isso, professor? É isso mesmo. Professor, um prazer estar aqui com o senhor, tá? Seja muito bem-vindo. Então, gostaria de agradecer você ter aceitado esse convite, tá? E queria já de cara que o senhor se apresentasse para quem está nos assistindo, falasse um pouquinho sobre o senhor, sua formação, sua trajetória. Essa área pericial é muito interessante, às vezes a gente cai por acaso nela, né? E foi o que aconteceu comigo. Algumas das coisas que me levaram a trabalhar na área pericial foi o caráter investigativo da perícia em engenharia para auxiliar o juízo, né? O poder judiciário a poder decidir com mais sabedoria. Então, como o juiz não tem conhecimento técnico específico, ele precisa se valer de profissionais que sejam competentes. No caso aqui nós estamos falando mais dos engenheiros civis e dos arquitetos. Claro que existe perícia de todos os tipos, né? Dentistas, médicos e assim por diante. Mas, dentro da perícia de engenharia, tem um tema que é muito particular, que é a posse e o domínio. A posse e o domínio são coisas distintas, que são utilizados por pessoas que têm qualificação técnica, aí no caso você precisa ser um engenheiro civil, ou arquiteto, para poder fazer perícias nessa área. Então, se você for formado em engenharia civil, se você for formado em arquitetura, você já tem uma habilitação que lhe permite fazer perícia. Só que você vai precisar de mais alguns elementos para complementar, né? Então você pode fazer um curso de especialização, pós-graduação, mestrado e assim por diante. No meu caso, eu comecei com engenharia. Eu comecei com engenharia civil, me formei em 1980, né? Já faz um tempinho, eu tinha cabelo naquela época, inclusive. E aí o que aconteceu? Logo depois disso, eu trabalhava numa multinacional francesa, o Grupo Saint-Gobain, e nesse grupo os engenheiros, eles tinham uma posição de destaque, eram diretores dentro da empresa e tinham também um curso de administração de empresas, que era muito comum a gente fazer na época, o curso complementando o curso de engenharia. Eu fiz curso de administração também. Quando eu entrei na área pericial, aí eu fiquei no mato sem cachorro, porque o juiz era formado em direito, o promotor era formado em direito, os advogados formados em direitos. E o único cara que não era formado em direito e que não tinha conhecimento jurídico é o técnico. Então você ficava uma presa fácil, né, na mão do pessoal que tinha conhecimento de direito. Como foi que o senhor entrou nessa área, então, pericial? Pelo que eu entendi, o senhor trabalhava, então, em outra área. Era isso? Trabalhava numa multinacional francesa, né, que é o Grupo Saint-Gobain, que é famoso no mundo inteiro, né, tem mais de 300 anos de existência, já era gerente de alto nível. Lá, e aí eu resolvi falar assim, não chega, e agora eu vou trabalhar com uma coisa que me agrada, que tem um caráter investigativo. E o caráter investigativo foi exatamente a perícia, né? Então você tem que ter um faro para esse tipo de coisa, para poder descobrir aquilo que o juiz não vê e não sente. Quem traz do campo para o juiz e põe na mesa é o perito. E ele tem que acreditar nisso, o juiz, senão como é que ele vai resolver? Ele vai ter que prolatar uma sentença e ele não pode ser injusto na decisão. Então ele precisa de um amparo técnico, né? Sim. Então nós, peritos, somos auxiliares da justiça. E os juízes, geralmente, quando grudam nos peritos, eles ficam muito tempo com eles, porque eles já estão acostumados com o caráter, a forma com que o perito trabalha, a confiança, a credibilidade que vai se construindo ao longo dos anos. Muito interessante, né? A construção disso tudo. Sim. E aí o curso de Direito me ajudou muito, porque me deu a visão do outro lado, que eu não tinha. Então me complementou, né, a parte técnica, né, e administrativa, que eu já tinha, mas faltou a parte jurídica. O senhor fez também direito, Fiz então? direito também. Aí fiz curso de especialização, fiz mestrado, também no IPT, em São Paulo, e mestrado profissional, né, de habitação, que tem tudo a ver. Sim. E a minha tese foi exatamente uma das ações processuárias, que foi o uso capião, né, o impacto na sociedade do uso capião. E você estava falando de quanto tempo atrás, professor? 2005. 2005. Quase 20 anos atrás. Pois é, foi outro dia, né? E aí as coisas foram acontecendo naturalmente.
E aí você vai crescendo. Então, para você ter uma ideia, em ações de uso capião, eu fiz mais de 500 como perito judicial em São Paulo. O senhor atende todo o Brasil? Não. Eu faço em São Paulo. Em São Paulo. Não quero atender. O senhor é de São Paulo, não é Eu isso? sou de São Paulo, então eu trabalho no Fórum Central de São Paulo, na primeira vara de registros públicos. Então, cresceu, né? E aí tem outras ações também, que tem ações dominiais, que depois nós vamos explicar, que você também trabalha e precisa do técnico, né? Que tem que ter algumas ferramentas para poder desenvolver o trabalho pericial, ou laudo pericial, ou parecer técnico pericial, né? Um é o perito judicial oficial que faz, que é o laudo pericial, e o outro é o assistente técnico, que faz parecer técnico. É outra coisa. Ele critica o laudo do perito, porque precisa ter o contraditório. Sim. Tecnicamente, certo? Não juridicamente. Tecnicamente. Juridicamente deixa para o juiz e para os patronos advogados decidirem como é que faz. Certo. Certo? Que legal, professor. Então, assim, na sua visão, esse nosso serviço de engenharia, ele contribui, então, com o direito. Seria isso? Se não tivesse serviço de engenharia, não teria nem o direito, eu diria. Porque, na realidade, é o seguinte, o juiz, de fato, é o perito nessa área. Porque nessa área é a rainha das provas. Ela é a rainha das provas. Entende? Porque o juiz, ele não consegue ver no campo, só se ele fizer uma inspeção, que é raríssimo no campo. E ele não pode sentir o que está acontecendo. Então ele tem que confiar em alguém que faça isso para ele com um olho técnico. Então nós temos o olho técnico no campo, eles chamam de longa mano, a mão estendida no campo com a visão técnica. Né? Entende? Você está representando o juiz no campo, tanto é que nessa hora você é funcionário público. Né? Você está trabalhando com funcionário público. Se você estiver nomeado nos autos, automaticamente está representando o juiz. Então é uma coisa interessante. E aí você vai tentar descobrir. Muitas vezes a gente tem um grande sucesso, descobre coisas que até Deus duvida, e outras horas a gente se atrapalha, porque é complicado, né? Parte registral, parte de matrículas, títulos, né? Saber se estava na posse mesmo ou se não estava, saber se era propriedade ou se não era, de quem que é a propriedade. Antes da gente avançar, para que todo mundo fique ali entendendo o básico, né? A gente está falando de posse e domínio, mas o que é e qual a diferença, então, entre posse e domínio, para que durante a nossa conversa que a gente consiga entender melhor os assuntos que a gente vai ser falado? Excelente pergunta. Posse é aquilo que você tem na mão. Então, se você pegar o teu celular, por exemplo, a tua caneta, se você tiver aquela na sua mão, você está na posse da sua caneta. Você está com o celular. Você está na posse. Solta o celular aí. Você já não está mais na posse. Agora, tem uma coisa importante. Pode ser que você esteja na posse, e nessa posse que você está, com ele na mão, você pode se sentir dono ou não. Você se sente dono do seu celular? Sim. Agora você está na posse e tem o animus domini. Você já tem a intenção de dono. Você gostou do celular, peguei o celular, começa a se sentir dono, e nesse momento você tem a posse, mas tem uma qualidade que enseja você poder fazer as ações possessórias. Qual qualidade será essa? De possuidor. Muita gente confunde com posseiro. Posseiro é quem faz poço. Não tem nada a ver. Possuidor é aquele cara que tem a propriedade, ele tem a posse. Não é, a propriedade não é dele. Ele está na posse. Só que num determinado momento ele gostou de ficar na posse. Certo? E ele tem o animus domini, tem a intenção de dono agora a partir daí. Quando ele começa com essa intenção de dono, ele pode usar as ações possessórias, ele pode se valer das ações possessórias. E se ele não for possuidor, ele pode? Não pode. Aí ele é fâmulo da posse, mero detentor. Não é nada, é o passageiro da agonia. Agora, quando você tem a posse, se sente dono, você pode entrar com as ações respectivas. Por exemplo, reintegração de posse, é uma delas que todo mundo já ouviu falar, que acontece no Brasil inteiro. Né? Sim. Manutenção de posse, eu quero ser mantido na posse, eu não quero perder a posse, então eu já entro com uma ação de manutenção de posse contra você. Interdito proibitório, que é alguns movimentos sociais que entram e a invadem, entende? Você pode entrar com uma ação de interdito proibitório contra o líder do grupo, por exemplo.
E uma famosa, né, que eu considero uma possessória porque metade dela é posse, que é a famosa ação de uso capião, mais conhecida na prática como ação de uso campeão e muitos de uso capitão. Certo fato é o seguinte, é uma ação muito popular, de alta credibilidade, Então, que ajuda a gente a entender o que está acontecendo dentro de determinado contexto. Você vai entrar com a ação correspondente. certo. Você falou ação de uso capião, ação... Você fala algumas ações, né? Isso, então, ou são seja, todas então não é apenas uma. Não. São algumas ações Então, relacionadas à posse. Isso. É isso? As ações possessórias puras é reintegração de posse, manutenção de posse, interídito proibitório. Essas são as puras. Uso capião é mista, mas eu considero ela mais possessória porque eu me preocupo muito com a posse. Quando eu vou no campo, eu tenho que fazer o oitiva de testemunhas para descobrir se o cara estava na posse ou não. Eu vou investigar no campo se ele estava lá ou não. Entende? E aí você aprendeu na escola de engenharia, arquitetura, psicologia, técnica de entrevista, programação neurolinguística, psicologia, para poder fazer isso? Não, né? Não. De vez em quando aí você vai lá, aí você sai correndo que os caras começam a atirar em você e você não sabe por quê. Mas faz parte do trabalho? O trabalho ir lá em campo verificar. Porque da parte técnica, por exemplo, vamos falar de uma das ações. Vamos falar de uso capião, que é a mais conhecida das possessórias, entre aspas, tá? Sim. Eu tenho que ir no campo, tenho que ver se o cara está lá. Segundo, eu tenho que saber se ele tem intenção de dono ou não. Como é que eu vejo isso? Eu vou ver as divisas, vou ver se ele construiu a casa dele, quem que plantou a jabuticabeira, e a história da pessoa tem que se coadunar com o que está lá. Os materiais de construção, o relógio de luz e medição, eu vou olhar tudo. Para sentir se o cara estava lá ou não. Aí ele vai me contar uma história. O juiz quer saber da história da parte? Não. Ele quer saber a história da parte que o advogado já contou do jeito dele, só que o perito é o fiel da balança, ele que vai olhar. Então eu pego, por exemplo, os vizinhos, né, que são de parede. Vamos supor que tem uma rua na frente, um confrontante à direita, um confrontante à esquerda, um confrontante no fundo. Eu vou investigar se as divisas foram respeitadas. O que eu faço? Bato na cara do camarada e pergunto, olha, sim, então a perícia de uso capião aqui do teu vizinho e tal, a divisa se encontra nesse lugar, não andou de noite, não? Não, sempre foi assim. Quanto que ele chegou aí? Faz tempo? Desde 1980 ele está aí. Então faz tempo que ele está aí. E o senhor está aí desde quando? Eu cheguei um pouquinho antes. Quanto tempo antes? Eu cheguei em 75. Você chegou, ele chegou depois, então? Então nós podemos dizer que pelo menos a partir de 1980 ele está aí? Eu estou falando como é que eu faço as perguntas. Sim. E vou circundando. Uma hora eu pergunto o ano, outra hora eu pergunto o tempo de posse. E aí eu falo com os vizinhos para ver se as divisas estão respeitadas. Se estão respeitadas, cabe à prefeitura dizer se não invadiu a rua ou não. Então eu mando citar a prefeitura também. Então vai para a prefeitura, no extrato de citações. Além do mais, eu tenho que pegar, pelo menos eu faço nos meus trabalhos, sempre fiz, mais 3 pessoas antigas que lembram da pessoa morando naquele lugar. Então, eu estou fazendo técnica de entrevista. E aí eu uso um monte de recursos. Tem a psicologia, tem a neurolinguística, tem a técnica de entrevista, que nós não aprendemos na escola. Mas eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer as perícias, em 1995, certo? Eu demorava para fazer uma perícia dessa no campo, em média, 3 horas. Hoje, em 1h30 termina. Aí você vai me perguntar qual é o segredo. O segredo é que eu sei perguntar. E porque eu tenho o faro do que eu tenho que olhar no campo, entendeu? É como se fosse um cirurgião que soubesse exatamente o que ele tem que fazer. Então ele é rápido, né? Então a gente fica mais competente, que o engenheiro e o arquiteto, ele tem essa habilidade intelectual, essa capacidade intelectual de aprender rápido as coisas. Sim, verdade. E aí ele vai, né, se ele gostar dessa parte de investigativa, né, não só técnica, como também comportamental, você acaba descobrindo um monte de coisa. E esse levantamento que você falou, dos vizinhos, se avançou, se não avançou, tem que ser feito também naquele mesmo momento? Isso não demanda um tempo? Como é que é feito? Então, eu vou com a minha equipe de topografia. Primeira coisa, eu meço o campo do jeito que eu quero. Certo? Certo. Vou dar um exemplo. Fui fazer uma ação de uso capião na Zona Leste. Tinha 12.100 metros quadrados, era um campo de futebol. Certo? Estava sendo pedido um uso capião.
Quando eu estava fazendo o levantamento, apareceu um assistente técnico dizendo que era uma retificação diária, que é uma ação dominial, não diz o campeão. Eu falei, como é que é a retificação? Não, eu que levantei há 4 anos atrás aqui. Né? Eu falei, como é que você achou esses 12.100 metros quadrados? Tá no rio, tá no meio do rio, tá no meio do córrego, do lago? O que você... Ah, eu levantei tudo. E como é que deu 12.100, que era exatamente o título? Como é que deu 12.100? Não, eu que dei um jeitinho para acertar. Como é que é? Deu um jeitinho. Chega meu topógrafo, faz, levanta tudo. Levantei mais de 100 mil metros quadrados, para você ter uma ideia. Fiquei o dia inteiro no campo. Naquela oportunidade eu estava com 2 escoltas armadas atrás de mim, né? Um cabo da PM, um sargento da PM, né? Para tomar conta, porque a área era Guaianazes, era extremamente complicada. Então se tivesse algum tumulto, alguma coisa parecida, essa gente pulava fora. Então tem que ter esse tipo de malícia, né? Então em alguns casos até corre risco de vida, sim. Então você tem que saber onde você está pisando. Então tem que ter um pouco de malícia. Mas voltando ao caso, o que aconteceu? Eu fui investigar, depois que eu levantei tudo, quer dizer, eu tinha o meu mapa real do que estava lá no campo. Meu levantamento planimétrico direitinho, como topógrafo da minha confiança, que trabalha comigo há 25 anos. Então, peguei esse mapa, comecei a fazer as pesquisas em cartório. E não é que a área não era aquela, era a área do lado. E aí o cara perdeu a uso capião que ele estava querendo, porque ele não tinha a posse. Né? Ele tentou dar uma de João sem braço, só que eu não encartei. Se é um perito novato, o que ele vai? Ele vai no vai da valsa e não investiga mais a fundo. Mas quando você tem esse sexto sentido, que alguma coisa está errada, aquilo que o americano chama de strange feeling, né? Você tem uma visualização de que tem alguma coisa que não está bem, tem alguma coisa de podre no Rio da Dinamarca. Pode parar porque tem. Aí o que você faz? Você aumenta o campo técnico de averiguação e vai procurar. Pode ter certeza que você encontra. É uma questão de tempo. Na hora você pode não enxergar. Mas o fator determinante não é a lógica, com o que muito engenheiro e arquiteto acredita. Não é isso. O fator determinante é a intuição, é o tirocínio pericial, é o cheiro, é o faro da coisa. E isso é que faz você caminhar com mais segurança. Então, se eu tiver que usar a lógica, ou tiver que usar a intuição pericial, eu prefiro usar a intuição pericial. Por quê? Porque ela já descobriu alguma coisa que eu não vi no campo, mas que eu vou descobrir já já. Entende? Então, por isso que os bons peritos são os peritos mais antigos. Eles têm mais experiência, eles comparam com imagens e perícias antigas, e aí ele começa a trabalhar na cabeça e um sentimento estranho, né? Esse strange feeling acontece. Sim. Tem alguma coisa errada aqui, eu não sei muito bem o que é, mas não tá me cheirando bem isso aqui. Vamos investigar, pode ter certeza que você acha. Então isso é muito interessante, quer dizer que você não usa só habilidades técnicas. Né? Você tem que usar outros tipos de habilidade que ajudam você a chegar onde você quer. É verdade. O resultado muito aparece com esse tipo de coisa. Né? Claro, eu devo ter errado um monte para chegar até aqui. Mas hoje eu posso contar algumas historinhas que eu sei que realmente valem a pena e muitos de vocês que vão fazer perícia nessa área vão fazer daqui para frente. Né? Essas são as possessórias que eu falei. Sim, mas tem as dominiais também, né? Tem também as domínio, né? Dominiais. A turma fala assim, o que é domínio? O que é isso? Meu Deus do céu, né? É uma dominação, o que está acontecendo? Não é nada disso, é propriedade. Domínio é propriedade. Quando você tem o domínio pleno, você tem a propriedade plena. Então você tem a matrícula em seu nome e você é o legítimo proprietário. Aí falam ações dominiais ou ações de propriedade. Não tem problema. Tem diversas ações de propriedade. Domínio, né? Propriedade, então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tenho domínio, é como se eu tenho a matrícula. Antigamente tinha a transcrição até 1976. Aí mudou com a lei de registros públicos, a lei 6.015, 73, e aí apareceu a matrícula. Então, a partir de 76 para cá, tem matrícula nos cartórios de registro imóveis do Brasil inteiro. Então, o domínio é que diz realmente que aquele imóvel pertence... Então, por exemplo, eu tenho uma casa. Ela só vai ser minha quando eu tenho o domínio quando dela. A matrícula tiver seu nome. Enquanto isso, você é detentor de direito real, mas não é proprietário. Eu tenho contrato de compromisso de compra e venda, negativo. Eu tenho cessão de direitos possessórios, negativo. Não é proprietário. Mas eu tenho escritura de compra e venda feito no tabelionato de notas. Sim. Não é proprietário. Na hora que você pega a escritura,
e leva até o cartório de registros de imóveis, que lá é o lugar competente para você poder registrar. No momento que registrou, você é o legítimo proprietário. Até então você não é. E muita gente acha que escritura está tudo... Eu tenho escritura, e daí? Você não é proprietário. Agora, compra e venda, eu acho que muita gente tem casos, então, tem casos por aí. Viu? Mas eu, no campo, quantas vezes eu falo assim, mas a senhora é proprietária? É sim, a senhora tem o documento? Tenho, sim, pera um pouquinho, só que eu vou buscar, ela traz um contrato de compromisso de compra e venda para mim. Amarelado, né? Que estava lá no armário dela, entendeu? Ela acha que eu vou falar para ela que ela não é, ela tem um infarte, né? Eu vou resolver para ela a situação de outra forma, tecnicamente, que é o que a gente costuma fazer. Sim. Certo? Aí tem as dominiais, né? Tem algumas ações, por exemplo, todo mundo já ouviu falar. É que não conhece com esse nome de ações dominiais, mas, por exemplo, retificação de área é a mais famosa delas. Sim. Apuração de remanescente é um tipo, uma modalidade de retificação de área, também está dentro desse escopo. Tem reivindicatória de domínio, o cara, ele não tem a posse, mas tem o título. Ele quer reivindicar o título. É uma ação também, que é feita na justiça e tem que ser amparada por perito. Desapropriação, todo mundo já ouviu falar. Divisória, eu tenho que dividir a fazenda lá do seu Manuel, que tinha 10 herdeiros, ficou 10 alqueires para cada um agora. O que você faz? Você vai fazer uma divisória. Ah, tá bom, mas eu quero fazer uma divisória acumulada com demarcatória, é outro tipo de ação. Discriminatória, para saber se a área é pública ou não, se é terra devoluta, se não é. É um tipo de ação que é também uma ação dominial, ou seja, uma ação de propriedade. Quem é que pode pedir? O legítimo proprietário. Quem tem a posse não pode pedir. E quando é que o engenheiro ele entra nesse momento? A pessoa tem que procurar inicialmente, para resolver este problema, tem que procurar um advogado, ou tem que procurar o engenheiro e o engenheiro que vai ter um advogado junto com ele? Como que funciona na prática isso? Vamos falar, por exemplo, de uma das ações. Vamos falar de uma possessória. Vamos falar da uso capião, que eu acho que ela é bem sintomática. Aqui no Brasil se pede demais, né? Sim. Então o que a pessoa faz? Ela vai procurar o Poder Judiciário. Ele bate as portas do Judiciário e fala assim, olha, eu preciso fazer ação de uso capião, porque eu já tenho uma posse, né, de tantos anos, e eu preciso pedir ação de uso capião porque eu tenho direito. Eu tenho direito. E aí você fala assim, mas quanto tempo seria uma ação de uso capião? Sim. Certo? Aí o que eu mais ouço é assim, é aquela de 5 anos, né? O cara tem que estar na posse há 5 anos lá, né? Com intenção de dono. É isso? E não é? Eu falo, é também. Só que tem outras modalidades de uso capião. Tem de 2 anos, tem de 5, tem de 10, tem de 15. E cada uma tem um requisito legal. E aí uma coisa importante para os engenheiros arquitetos. Veja, nós temos a parte técnica para fazer no campo. Por exemplo, levantamento topográfico, extremamente técnico. Mas quem manda, se é ou se não é, se pode ou se não pode, é a lei. Então você tem que estar em sintonia com a lei. Então, numa ação de uso capião familiar, por exemplo, são apenas 2 anos. A pessoa casou com a outra, tal, o marido abandonou, ela em 2 anos entra e ganha a propriedade dele. É uma das modalidades do capião familiar. Tem a uso capião constitucional, que é de 5 anos. Se a pessoa tiver lá 5 anos morando com a família, exercendo atividade produtiva, se for no campo. Se for até 250 metros quadrados no urbano, 5 anos, estando lá com intenção de dono, você ganha uso capião. Mas não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. No rural, são 50 hectares. Até 50 hectares, atividade produtiva, morar com a família, tem que estar lá. É a única vez que você pode pedir a uso capião. É a única, porque é o uso capião do prolabore, que o Miguel Reale falava, do miserável. É a única propriedade que ele vai ter na vida, coitadinho. Então ele deu uma laceada nisso aí para facilitar para essas pessoas de baixa renda, para eles poderem adquirir a propriedade. Ok, uso capião constitucional. Está no artigo 183 e artigo 191 da Constituição Federal. Uso capião rural e uso capião urbano. 5 anos. Aí tem a ordinária. Outra uso capião. É o cara que tentou, por exemplo, fazer escritura de compra e venda e levou no cartório para registrar e não consegue registrar, não consegue a matrícula, porque o cartorário ele acha que tem alguma coisa que não está certa. Ele tem o direito de não achar. Mas ele pode se valer da justiça. Ele entra com uma ação de uso capião ordinária
e diz para o juiz: excelência, eu comprei, eu paguei, está aqui a escritura, só que está criando caso comigo e eu não consigo registrar, mas eu paguei, eu sou dono. Entende? E não me restou outra alternativa senão bater as portas do judiciário para me valer da tutela judicional. Então me passa isso daqui porque eu tenho direito. Se ele estiver morando no imóvel, é 5 anos apenas. Se ele não estiver morando, é posse indireta, quando você está em outro, tem alguém, um preposto seu no imóvel, é 10 anos. Tá vendo? Passou de 5 para 10. E aí tem outra ainda, que é a mais fácil, só que mais longeva em termos de tempo, que é o uso capião extraordinária. O uso capião extraordinária é 10 ou 15 anos. Primeiro 15 anos. Há 100 anos atrás era 30. Agora caiu para 15. Se você estiver morando no local, 10 anos. Se você não estiver morando, por exemplo, tem um caseiro seu lá, tomando com preposto seu lá, 15 anos. Uso capião extraordinário. Essa você não precisa de título, você não precisa de contrato e você não precisa ter boa-fé. Na ordinária você tem que ter boa-fé. Justo título e boa-fé. É o que diz a lei. Já na extraordinária não. Na extraordinária, se você... Como é que você fez? Eu invadi. Você estava de má fé? Estava. Pode falar para o juiz. Estava de má fé. Eu invadi mesmo, de propósito. Quanto tempo você está lá? 15 anos. Opa! E aí? Tem algum título, algum contrato? Não, não tenho nada. Ele vai ganhar a uso capião extraordinário. Então, tem diversas modalidades. Então, pelo amor de Deus, prestem atenção numa coisa. Para perder a propriedade no Brasil, nunca foi tão fácil como agora. Então, não deixe terceiros ocuparem a sua propriedade de jeito nenhum. E fica lá, porque a posse, no final da história, ela vira soberana, que é o caso do uso capião. A uso capião não é o uso capião, é uso capião, que é uma palavra feminina. A uso capião, ela pode ser exercida. Se você bobear e não se cobrir, né, vai ficar difícil você recuperar depois, se não perder a propriedade, como eu já cansei de ver. Aí você vai me perguntar, na sequência, o seguinte: como é que eu faço para me defender? Certo? Agora, como é que eu faço para me defender? Como é que eu faço? Não, você pode perder a propriedade, aqueles 15, 20 anos que você trabalhou na sua vida, sim, porque você bobeou, porque você não conhece a lei. Dá um exemplo dessa pergunta. A pessoa que tem imóvel alugado e que não tem um contrato de locação. E aquela pessoa estaria 10 anos pagando aluguel, mas não tem nada que comprove. Aquela pessoa pode, através do uso capião... Se o cara souber articular direitinho, ele leva. Nossa. Então, primeira coisa, faça o contrato. Então, primeira recomendação. Tenha um contrato de locação. Não interessa o valor. Se é R$1, se é 100 mil reais, não interessa. Tem que ter o contrato em vigência. Ah, já venceu, eu não renovei. Não. Nada disso. Primeiro, o contrato de locação tem que estar em vigência. Então, quando isso está caracterizado, significa que ele não é mais aquele possuidor que tem intenção de dono. Ele é fâmulo da posse, ele está se valendo de uma deslealdade para com o proprietário, que é o legítimo senhorio. Então, primeiro, contrato de locação. Segundo, contrato comodato. R$1 por mês. Vou deixar você ficar aí 3 anos. Tem o contrato comodato na mão. Quando ele assina o contrato de comodato, ele está falando: sou fâmulo da posse, eu não sou possuidor. Que seria como se fosse um empréstimo, né? Estou emprestando um imóvel meu para alguém. Isso, o comodato eu estou comodando a ele, estou dando a ele. Porque eu quero e tenho, só que eu tenho que ter isso na mão. Terceiro, na rural, arrendamento, por exemplo. Eu vou plantar cebola e batata. 3 alqueires, ok? É aluguel de terra. Se assinou o contrato de arrendamento, então quer dizer que você está alugando a terra. Então você não é o possuidor. Você não pode entrar com uma ação de uso capião, por exemplo. Percebe? Não pode se valer da proteção possessória. Ok? E o último seria o seguinte: bota ele como teu funcionário. Põe o caseiro lá, certo? E coloca ele como teu funcionário. A hora que o juiz chamar, na audiência, na instrução, fala: excelência, meu empregado. Fala: bota esse cara para correr. Aí meu inquilino, bota esse cara para correr, você tá ficando louco? Aí meu comodatário, bota para correr. Meu arrendatário, bota para correr. Fora disso, você não tem muito como se defender, não. Então, não deixe propriedades vazias, não deixe entrar, porque se entrar com o tempo, entende? A chance de ele entrar como uso capião em cima de você e ganhar é muito grande. Certo?
Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar na hora que a gente tem propriedade. Porque ter propriedade é bom. Só que se você não é igual automóvel, descuida, ele acaba. Tem que tomar cuidado, tem que fazer manutenção. Verdade. Então, professor, o senhor está aí há 20 anos, não é isso? Quase 20 anos atuando nesse mercado. O que o senhor enxerga dessa área, né, para engenheiros e arquitetos? Arquiteto também pode fazer, não é isso? O engenheiro e o arquiteto, eles estão habilitados para entrar. Certo. Se você vai entrar, é bom adquirir conhecimento. Como é que você adquire conhecimento? Pode ser autodidata? Pode. Melhor fazer curso, especialização, coisa parecida, como tem aqui no IMBEC? Sim. Perfeito, ajuda muito. Trabalhar com quem tem experiência. Pega um perito antigo e cola nele, certo? Automaticamente você vai pegar um monte de macetes, né? E você tem que entender como é que ele opera, como é que ele faz a coisa funcionar. Porque já deve ter comido muita grama para chegar onde chegou. E aí você corta caminho, né? Todos os caminhos levam a Roma, só que tem uns atalhos que é bem mais fácil. Esse é um atalho mais fácil. É para aprender a trabalhar com isso, né? Se gosta, porque também é o seguinte, se não gosta do caráter investigativo, se não gosta de ir nos órgãos públicos, pegar a planta na prefeitura, pesquisar nos cartórios de registro de imóvel, virar rato de cartório, e não tiver a curiosidade de resolver o problema, que você não descansa enquanto você não resolve o problema. Essa que é a grande verdade. Só que a tua experiência com o tempo, a tua bagagem vai aumentando, você acaba resolvendo muito mais fácil do que você resolvia quando era novato. Então é importante as duas coisas, né? Então, se gostar disso. Agora, é uma profissão que agrega muito conhecimento, porque você começa a lidar com os cartórios, começa a lidar com a prefeitura, acaba ficando amigo dos registros. Em São Paulo, para você ter uma ideia, nós temos 18 cartórios de registro de imóveis, que a gente frequenta. Eu conheço os oficiais, eu sei, eles me conhecem também. Sabem que a gente trabalha direitinho, né? Aliás, eu trabalho para o chefe deles, que é o Estado representando a propriedade, né? Que é a primeira vara de registros públicos, que é a corregedoria de todos os cartórios de registro de imóveis. Então eles sabem com quem eles estão falando. Então qualquer trabalho de qualquer jeito, de jeito nenhum. Nem pensar, mesmo porque se fizer dessa forma também não se sustenta. E se não tivesse faro e essa atratividade pela investigação, para dar solução e colocar luz no processo em vez de sombras, não é perito, é outra coisa. Uma vez me perguntaram na televisão, o entrevistador muito engraçado me perguntou, mas afinal de contas, o que é perito? Né? E aí eu peguei e disse o seguinte, o perito é um cachorro perdigueiro que não está resfriado. Falei assim, como assim? Ele tem faro, entendeu? Não me pergunte, mas ele tem faro. Então, chama o cara que tem faro. Né? Porque esses caras, eles são diferentes. Eles raciocinam de forma diferente e, na maioria das vezes, eles conseguem chegar a um bom resultado. Os laudos, portanto, são conclusivos, que servem de anteparo para a sentença judicial que virá daqui a pouco, em função do laudo propriamente dito, que está sendo apresentado, entendeu? Interessante. É muito interessante. Aí, fazendo outra pergunta, e para entrar no mercado, quem é o contratante? É aquela pessoa que vai entrar com a ação? É o Estado? É o advogado que lhe chama? Normalmente, quando os advogados entram, eles vão precisar de algumas instruções. Ou eles vão contratar um levantamento topográfico de algum topógrafo, ou botam um parecer de algum engenheiro logo de cara, ou não tem condição, faz um croquis para saber qual a área que ele pretende, usa o CAPI, por exemplo. Né? E os clientes quem são? São os caras que precisam da perícia. Esse cara, ele normalmente vai atrás de um advogado, que vai lhe pedir um perito. Às vezes o próprio advogado indica o perito dele. Eu tenho um amigo meu que é perito, que já fez alguns trabalhos para mim, e aí chama ele para fazer. Então vai precisar de uma instrução, ele vai trabalhar como assistente técnico dentro do processo. Então o teu cliente na ponta quem que é? É o cara que precisa da perícia ou o advogado, normalmente. Hoje eu posso dizer que 70% dos meus clientes são advogados. Por quê? Porque eles querem saber como é que eu penso, porque eles pensam de forma diferente. Eles pensam juridicamente. Eu penso tecnicamente e sei onde estão os pontos nevrálgicos
que você tem que olhar. Percebe? Então, como eu sei falar linguagem jurídica também, por isso a importância do curso de Direito, né? Sim. Então eu traduzo para ele. Ele acha lindo de morrer, né? Porque eu não fico falando só linguagem técnica. Eu falo do jeito que ele entende. Ele fala, bom, então vamos fazer assim. E normalmente tem dado bons resultados, né? Então é legal, porque você acaba sendo meio advogado, meio perito, meio agrimensor, meio psicólogo, vale de tudo, né? Você imagina só, né? Eu fiz mais de 500 perícias, né? Em cada perícia dessa aí, eu devo ter falado pelo menos com 10 pessoas, eu investiguei 10 pessoas, né? Então já são 5.000 entrevistas nessa brincadeira, né? E aí você ganha uma certa sensibilidade para saber onde está a mentira e aonde está a coisa certa na oitiva de campo. Você chega lá de manhã, 7 horas da manhã, bate na casa lá da vizinha e vai fazer uma oitiva, né, para saber se efetivamente a pessoa está na posse ou não. Né, a pessoa já fica meio assustada. Sim. Então, ou você tem uma conversa boa, né, para conversar, para poder tirar a melhor informação possível, ou senão você não vai ter a resposta que você quer. Então tem lugares que eu chego, rapidamente eu mato a fatura. Estou tentando entrar aqui na nossa live, professor, para ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Entendi. Tá. Vai ter o seguinte, vai acontecer duas situações. Tá. Tem lugares que você vai fazer, por exemplo, uma oitiva de testemunhas no campo, que você vai ter dificuldade enorme de descobrir pessoas que lembram, porque não estão mais lá, porque já morreram, ou coisa parecida. E vai ter lugar também que você vai ter a oitiva farta. Ou seja, você vai ter, em vez de 3, você vai pegar 10 testemunhas que vão comprovar se a pessoa efetivamente está na posse ou não. Então tem de tudo, né? É sempre uma caixinha de surpresa. Não tem uma perícia igual a outra, mas a sua experiência nessa hora vale muito, porque você sabe muito bem como lidar com esse tipo de situação. Sim. Tem também uma pergunta que eu acho que assim, muita gente que está nos assistindo pode estar esperando, que é a questão do mercado, né? Muita gente, creio que está buscando esse conhecimento no curso mesmo aqui, né, de pós-graduação, de avaliações e perícias, que ela pega uma fatia do mercado, né, essa parte de posse e domínio. Só enxerga que ainda existe esse mercado. Esse mercado ele está crescendo, ele agora já passou o tempo dele, está diminuindo, não adianta nem pensar em entrar. Como é que você está enxergando para essas pessoas agora mais jovens que estão ali buscando sua pós-graduação, esse conhecimento, tentando entrar? Muitos, na verdade, talvez nem conheciam, né? Estão conhecendo agora com essa nossa conversa aqui. Então, queria essa sua visão do mercado, né, para quem quer entrar aí. Eu vou responder matematicamente com uma pergunta. Você conhece bem o Brasil? Não tanto. O Brasil, ele é enorme. E a carência, não só de habitação, como de terra, como disputa de terra, conflito, é uma loucura isso aqui. Ou seja, você não está na Europa, que está tudo já, né, milimetrado, tá certo? Não é assim. Aqui é um balaio de gatos. Então o que mais existe é conflito. Não é só de terra, é de ocupação, de invasão. Ou estava vendo no noticiário que já tem 25 invasões. Desde o novo governo que entrou agora, tem 25 invasões, está aumentando. Está aumentando. Então veja só o conflito que tem. Agora a invasão não é só de terra no campo. Não, tem aquele movimento que vai no campo para tomar terra. Não. Em São Paulo eu conheço 60 prédios ocupados por moradores sem teto. 60 prédios. Interessante, 60 prédios públicos. Isso é notícia de 5 anos atrás, deve ter mais agora. Ora, se você deixar, vai ter as invasões. Então o conflito vai ter. Aí você vê reintegração de posse. Por exemplo, anteontem teve reintegração de posse na Avenida Santa Inês de um prédio inteiro particular. A polícia fechou a Avenida Santa Inês, na Zona Norte de São Paulo, para poder fazer a reintegração. Tirou todos os moradores lá de dentro. Então, os conflitos aqui vão existir por quê? Porque a dimensão continental muito grande e a carência de moradia, né, e esse tipo de movimento vai crescer cada vez mais, porque eles acham que tem que fazer as invasões dessa forma, que é uma forma de se autoproteger. Tem outras formas de fazer? Teria. Mas é o que usualmente se faz, né?
Meu dentista, por exemplo, fez construção de Minha Casa Minha Vida junto com o engenheiro. No final de semana lá, fez construir umas 50 casas, invadiram e roubaram tudo que tinha lá dentro, né? Sanitários, telhas, madeira, metais, assim por diante. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso pelo seguinte: se você tem a propriedade, cuida. Primeira coisa, cuida. Né? Deixa de olho, põe câmera. Né? Tenho alunos meus aqui no Norte e Nordeste que eles têm tudo monitorado, tem até por drone, para ver se as divisas estão sendo respeitadas. Coisa que antigamente não se preocupava tanto assim. Mas hoje é assim. Numa ferrovia que passa aqui pelo meio do Brasil, alunos meus me falaram que eles estavam fazendo monitoramento e chegavam de carro, de repente o pessoal do morro começava a atirar nos carros dos engenheiros. Entendeu? O que eles fizeram? Compraram drones e monitoram. Sim. Qualquer coisa que tem que chega próximo da linha, automaticamente chama a polícia, tem uma polícia especial para isso, e eles vão lá e tiram o pessoal. Porque não pode invadir a área de domínio da ferrovia, como pode ser da rodovia ou coisa parecida. Então esses conflitos são enormes. Existe um desrespeito muito grande, né, à propriedade. Então, você não pode deixar a sua propriedade abandonada. Se deixar abandonado, vão invadir. Vão invadir. Então, aqui no Brasil, do jeito que as coisas estão, esses conflitos vão acontecer. Claro que as ações vão acontecer. Vão entrar as possessórias, vão entrar as dominiais, cada vez mais. E é um movimento crescente. Quer dizer, essa área não diminui, ela só cresce. Não só pelo tamanho, pelo tipo de cultura que a gente vive no momento. Sim, é uma visão bem ampla. Assim. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Eu recebo... É um problema que nós temos, né? Então... É cultural. Cultural, entende? É complicado. E aí as ações, se você quiser agir dentro da lei, né? Porque tem gente que age fora da lei. Se você quiser agir dentro da lei, você tem que usar uma dessas ações. Ou as possessórias, ou as dominiais. Daí a importância da matéria. Entende? Porque senão você não tem garantido o teu direito de propriedade. Você tem que saber se defender. E tem que ser juridicamente, tem que ter um advogado que vai tutelar. Se você não tiver por oportunidade, você vai na Defensoria Pública e entra lá com a ação da defensoria, a pessoa que é pobre, que não pode pagar, é feita a perícia da mesma forma. Chega para mim na ponta, eu faço o laudo pericial, dizendo o que é, usando esses critérios e essas ferramentas técnicas que eu acabei de citar. Sim. Eu tive uma única experiência, professor, com isso, que foi um conhecido que estava passando, precisava fazer a ação do escapião, e aí eu chamei, fiz isso que o senhor falou, chamei um colega bem experiente, e aí, olha, tem essa situação, e conseguiu resolver. A gente foi lá, eu acompanhei para ver como é que era essa experiência. Foi exatamente assim. Ele é topógrafo também, então ele mesmo já fez os levantamentos e fez algumas perguntas. E no final ele fez todo o processo. Acompanhei para ficar como uma experiência, aprendizado, né? E hoje esse meu colega conseguiu a posse. A posse não, agora o domínio, né? Agora o domínio. Propriedade. Antes eu entendia que era posse, agora eu entendo que é o domínio, né? Hoje tem um domínio da propriedade. A posse é o que antecede, para você ganhar posteriormente. A pessoa já tinha, no caso. Então, tudo bem, você pode comprar direitos possessórios de terceiro. Um uso campeão extraordinária, por exemplo, você precisa de 15 anos, lembra? Sim. 15 anos. Então, você fica 5 anos. Ela fica 5 anos. E eu fico 5 anos, eu entro com o campeão 15 anos. Acesse o possessione, se soma o tempo de posse, e aí eu ganho a ação de usucapião extraordinário. Na ordinária você também pode somar os tempos de posse. Na constitucional e na familiar também não pode, porque o tempo é muito pequeno, é 2 anos e 5 anos apenas. Aí já não pode, porque o tempo é muito curto, entendeu? 2 anos, 5 anos, né? Agora nas outras você pode, então você pode somar, eu posso comprar direitos possessórios. Se está lá 7 anos, eu espero mais 8 e entro com a ação de usucapião e pronto. E se eu estiver morando lá, melhor ainda, que aí eu peço em 10 anos. Uhum. Então, olha como é fácil perder a terra hoje em dia. Ou apartamento, ou galpão. Eu estou falando de imóvel no sentido geral, tá? A fazenda, o sítio, a chácara. Tem algum caso assim, muito marcante e recente? Tem muitos, com certeza deve ter muitos marcantes, né? Mas agora recente que o senhor lembra assim que
que vale a pena trazer e compartilhar aqui com o pessoal que está assistindo? Bom, eu particularmente eu fiz a minha dissertação de mestrado no IPT em São Paulo, em habitação, né? E o tema que eu usei exatamente foi a uso capião, né? Que eu tinha muita uva, e quem tem muita uva sabe fazer um bom vinho. E não era uma pesquisa de literatura. Eram os meus laudos, né, feitos em mais de 200 processos, que eu peguei, espremi e mostrei o que era. E cheguei à seguinte conclusão, que é uma ação que tem uma altíssima credibilidade. Todo mundo sabe o que é uma uso campeão, certo? E isso dá credibilidade, porque o cara começa a ganhar aqui, o outro ganha o título ali, todo mundo quer fazer. Quando um ganha, tem 10 no dia seguinte na porta do advogado lá para fazer. Verdade. Porque ele ganhou, entendeu? Então tem credibilidade. Então eu achei que a uso capião seria uma forma de um instrumento de regularização fundiária de altíssima credibilidade. E a minha sugestão é faça, é para aumentar, não é para diminuir. Porque aí, pelo menos, o camarada ele tem um título de propriedade em nome dele. Não pensa só nele. Pensa nele, pensa na família dele e pense na sucessão. Quando esse cara morrer, que acontece muito, né? Você chega, já não está lá, está o filho lá no local. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Sim. Cadê o fulano, o seu Egídio? Cadê o Egídio? Já faleceu faz 10 anos. Como? Cadê? Ação antiga. Quem é você, filho? Vai continuar em seu nome. Então, passa para a sucessão. Então, se você consegue a ação de uso capião em vida, você pode morrer em paz porque você passa alguma propriedade para os seus descendentes. E isso eu ouço direto. Né? Que eu não queria morrer sem antes ter uma propriedade, pelo menos para deixar para os meus filhos, entendeu? Então, eu acho uma coisa muito interessante e o pessoal acredita nisso, de fato. E a justiça concede, né? Porque ela vê o lado social das coisas, entendeu? Esse outro lado, né? Sim, verdade. Que legal. Professor, o senhor tem alguns livros também escritos nessa área, né? Não só nessa área, também sei que o senhor passeia ali pelo PNL, não é isso? Isso. Marketing, seu oratória, não é isso? Queria que o senhor está com um aqui na mesa. Esse aqui Não, esse daqui é um livro de perícias judiciais de engenharia e arquitetura, que foi feito pelo IBAP São Paulo, que eu aconselho, né, comprar para quem quer entender o que é perícia. Que tudo isso aqui é perícia, ó. E não é brincadeira. Não é brincadeira. Coisa. Tem avaliações de imóveis, avaliação de locação. Sim. Tem de tudo aí. E ligado com a lei. Agora, dessa área específica que eu estou falando, o único livro de perícia que tem é esse que está na 3ª edição, que se chama Posse e Domínio. Aspectos pertinentes à perícia judicial. Que foi feito por um professor meu inicialmente, que era o Odair Benite, já falecido. Sim. E quando eu ia lá, ele não entendia nada do que ele estava falando. Eu estava no curso especializado, o que esse louco está falando, né? Eu não entendia muito bem, mas ele falava com firmeza e tal. Eu falei, o cara é bom, agrimensor, bom. Mal sabia eu que depois ia substituí-lo. Né? E aí o que aconteceu? Ele fez o livro, né? Em 1993. E como é que foi a história do livro, né? Esse livro que eu estou falando, que é Posse e Domínio. Ele era nomeado por um juiz na zona litorânea de São Paulo, se não me falha a memória do Atuba, e de repente, o que aconteceu? O juiz viu que ele estava com os apontamentos embaixo do braço, e foi falar com o juiz, né, que nomeava ali para fazer as perícias, e ele e apresentou assim, sem querer, junto com o processo, apresentou ali os dados, né, que eram apontamentos de aula que ele estava fazendo. Sim. Aí o juiz olhou, ô Benito, o que é isso? Deixa eu ver isso aqui, me dá isso aqui. Amigo dele, né, juiz amigo dele. Pegou, olhou e falou assim, caramba, rapaz, isso aqui é rico. Esses apontamentos aqui, o que você vai fazer com isso? Eu vou fazer uma apostila para os meus alunos, que eu estou dando aula lá em São Paulo. Vai começar o curso agora e eu estou fazendo os apontamentos aqui para passar os casos práticos, as dificuldades de campo e tudo mais. Ele olhou assim, bom, você vai fazer uma apostila, por que você não faz um livro? Foi assim. Foi assim que surgiu o livro. Foi assim. Aí o Benito era muito tímido, né? O Odair. Aí ele ficou assim e tal. Só o negócio é o seguinte, ou você faz o livro, ou eu não te nomeio mais. Não vou mais te nomear, enquanto você não me trouxer o livro aqui.
Bom, o que restou? Ele fez o livro. É um livro pequenininho, de 100 e poucas páginas, né? A primeira edição, né? Mas isso foi em 1993. Isso, naquela época. Aí o que aconteceu? Teve a segunda edição e teve a terceira edição que eu entrei, né? E aí o livro hoje já tem 250 páginas. Que legal. Cresceu. E é o único livro de perícia brasileiro que tem isso daí. Outro livro também que eu gostaria de falar é que o IBAP São Paulo, que é um alto nível técnico, os profissionais são muito competentes, fizeram 18 capítulos de livro. Eu escrevi um de posse e domínio, que é o 14º capítulo. Né? Que nós fizemos para quem? Para os juristas, para os senhores advogados. Senhores juristas, né? Senhores advogados, prestem atenção como é que nós fazemos a perícia. Olha só com que nós nos preocupamos. Então, nós escrevemos, já que eles não escreveram para nós acabamos escrevendo para eles a nosso ponto de vista sobre as perícias. Né? Porque, na realidade, os especialistas de fato, né? Não juridicamente, mas tecnicamente somos nós. Então, nós fizemos uma contribuição, um livro desse tamanho, assim, muito legal, né? E valeu a pena, porque deu trabalho organizar 18 capítulos, mas valeu a pena porque está aqui, a Engenharia de Avaliações e Perícias. Ó. Mostra aqui para a câmera, professor. Esse livro aqui, para quem quiser, para ter na biblioteca, né? E onde encontra? Isso daí é a editora Leude. Todo mundo sabe que a editora Leude é que então, faz, tá? Isso daí nós fazemos todas as publicações. Isso para quem quer entrar, para quem já está no mercado, para quem está no meio também já atuando. Para os juristas que querem saber como é que o perito pensa. Tá bom. Então, professor, a gente já está aqui já nos minutinhos finais, tá? Então eu gostaria... É verdade. Passou muito rápido isso aqui. Já cutucaram ali 2 vezes. Então, vou agradecer, tá? Mais uma vez, ter aceitado esse convite do IMBEC. Tá aqui no Pod IMBEC, episódio 22, tá? Um assunto muito importante. Eu acredito que com toda essa nossa conversa e bate-papo, a gente conseguiu com certeza trazer para quem está nos assistindo a importância desse tema, esse mercado que existe e que as pessoas podem entrar, claro, seguindo todos os conselhos aqui que o senhor falou, né? E as pessoas que já atuam, que elas possam melhorar ainda mais, tendo como acesso a esse seu material, esse seu livro. Isso também tenho certeza que vai ajudar. Você quer falar algo final para a gente? A minha recomendação é a seguinte: mesmo que você não goste, e goste mais da área técnica, porque assim no início de carreira é o que a gente pensa, na realidade você vai descobrir que esse conhecimento adicional que vem através da perícia é fundamental para que você não entre em algumas frias, em algumas roubadas no meio do caminho. Então vale também como mecanismo de autodefesa em relação a como as coisas acontecem. Porque de repente você é atropelado por uma ação judicial, coisa parecida, porque você se descuidou de alguns aspectos que não deveria ter descuidado. Então conhecimento adicional é sempre necessário, né? Eu tinha um professor meu que eu nunca me esqueço, ele falava assim: o que abunda não prejudica, o que há mais, melhor, nunca menos. Sempre, se tiver que descartar depois o excesso, você descobre, mas o conhecimento ele tem que ser mais amplificado. O que eu estou querendo dizer que é a minha linha? Eu tenho conhecimento multifacetado. Não é só técnico. Ele é multifacetado. E o que faz a diferença é exatamente isso. Você começa no técnico e depois você... É como se fosse uma orquídea que abre. Entendeu? Abre a cabeça, abre os interesses, a inovação, a experiência. E aí você começa a fazer a diferença no mundo porque você tem um conhecimento diferenciado. Que bom, que legal, professor. Obrigado, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço a audiência. Essas palavras foram bem... Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela audiência, pessoal.